Muito bem, vamos juntos. Você já viu que o papo de hoje está super interessante para você que quer manter a saúde em dia. Não é só a forma, não, mas a saúde em dia. Esse programa é feito para você. E eu quero começar perguntando, você sabe por que a gente precisa ganhar massa magra? Qual a diferença entre massa magra e massa gorda? Eu tenho certeza que quem frequenta a academia vai saber a resposta. Mas esse programa em especial é feito para você que ainda não faz exercício, que talvez esteja aí sentado no sofá e que não tem a menor vontade de levantar. Mas lá no fundo também sabe que já passou da hora de dar um chega para lá nessa situação. Então vem comigo, pois Vida e Saúde está recheado de informações e dicas que vão transformar a sua vida para melhor. Quem vai nos ajudar nessa transformação é o educador físico Bruno Piski, que está aqui com a gente. Bruno, obrigada pela participação aqui no programa Vida e Saúde hoje. E olha, quanta coisa interessante a gente precisa entender. Eu acho que o primeiro de tudo é compreender o que seria massa magra. Massa magra é todo e qualquer tecido epitelial que faz parte do aparelho locomotor, né? Também temos os tecidos musculares, né, lisos e involuntários, como por exemplo o miocárdio, né, entre outros. Mas a massa magra, sim, para esse pessoal que frequenta a academia, se compõe da nossa massa muscular, da musculatura, que é responsável, né, por praticamente todos os movimentos que nós fazemos no cotidiano, seja para subir uma escada, seja para sentar, seja para andar de bicicleta, ou seja, é o nosso aparelho locomotor, né, em sua força, né, em sua totalidade. Tá, a gente já teve uma ideia. Agora, massa gorda. O que seria massa gorda? São só aquelas gordurinhas indesejáveis em pontos estratégicos do nosso corpo? Ou a gente tem uma necessidade também dessa massa gorda? Sim, a massa gorda, ela também pode ser considerada como uma necessidade, tá? Porque existem muitas funções, principalmente hormonais, né, e metabólicas, que são lipodependentes. Porque temos muitos hormônios que são lipossolúveis, ou seja, eles só agem perante a presença mínima de uma quantidade de gordura, principalmente nas mulheres, né? O estrógeno, a progesterona, o ciclo menstrual, tudo isso daí é regulado, em grande parte, pelo tecido adiposo, pela massa gorda. Então a gente precisa talvez de um certo equilíbrio ou uma proporção ideal, adequada de massa gorda e massa magra? É isso, Bruno? Sim. Exatamente, né? A gente tem um percentual que a gente julga adequado tanto para homens quanto para mulheres, né? Temos aí uma média. Então, para mulheres jovens adultas, a gente estipula um máximo de 22%, né? E um mínimo aí de 14%. Menos do que isso já torna um pouco mais difícil toda aquela regulação da parte menstrual, né? Se a mulher quiser engravidar, então ela pode ter problema se ela tiver um percentual de gordura muito mais baixo. Já o Caramba, homem... você falou um percentual super baixinho mesmo para o desejado. 22%, quem faz... A gente consegue medir massa magra e massa gorda por aquele exame que é a bioimpedância, certo? Uma Sim, pessoa normal... ficar dentro desse patamar realmente tem que ser uma pessoa muito ativa, hein? Não necessariamente. 22% é uma coisa que a gente julga Possível. normal. Possível, é possível. Uma pessoa ativa, normal, que tem uma alimentação balanceada, consegue se enquadrar nesses patamares tranquilamente. Tá. Bruno, eu sei que você vai falar um pouquinho agora sobre o homem, né? O homem tem que ficar um percentual um pouquinho mais elevado do que esses 22%. Explica pra gente por que essa diferença. Um pouco mais baixo, né? Mais baixo, Então, perdão. o homem, né? A margem superior seria lá na casa dos 15%, né? E a margem inferior na casa dos 6%. Então, um jovem adulto saudável pode ficar entre 6, claro, 6% é um valor para atleta, né? 15% já é um valor para uma pessoa ativa, saudável, né? Com uma boa alimentação. Tá. Eu queria entender agora e queria que as pessoas aqui que estão nos assistindo também compreendessem por que é importante ter esse equilíbrio de massa magra e massa gorda. Existem doenças que a gente consegue evitar ou prevenir mantendo esse equilíbrio em ordem, Bruno?
Sim, praticamente todas as doenças cardiovasculares, né, são dependentes, né, de um percentual de gordura. Inclusive, tem várias formas de você detectar o risco cardíaco da pessoa. E uma delas é justamente a relação quadril, né, circunferência quadril e cintura. Claro, quando a gente tem um acúmulo de gordura um pouco maior, essa relação vai ficar um pouco prejudicada. Né? Então, quanto maior essa relação cintura-quadril, maior vai ser o risco coronariano da pessoa. Entendi. Olha, então todas as doenças relacionadas com doenças do coração, da circulação, vão ser também Sim. evitadas e combatidas através desse equilíbrio de massa magra e massa gorda. Agora é o seguinte, vários fatores podem influenciar na perda da massa gorda, que pode estar elevada, que certamente está elevada na maioria da população inativa, certo, Bruno? E, ao mesmo tempo, aumentar a massa magra. A gente preparou Uhum. aqui alguns ícones que vão nos ajudar. Eu vou começar com um que é pouco falado quando a gente pensa em perda de gordura e ganho de massa, que é a hidratação. Por que que ela tem um papel tão importante nesse processo, Bruno? A hidratação, a gente sabe que a maior parte do organismo, né, do corpo humano, é composto de água. Pode-se dizer que praticamente 70% do nosso corpo é água. Então, todo o sistema endócrino, todo o sistema circulatório, eles, em grande parte, são compostos de líquidos. Então, quando a gente tem um grau de desidratação, a gente já passa a ter um funcionamento, vamos dizer, precário, tanto das funções metabólicas vitais, quanto daquelas que você almeja, né, fazer um esforço voltado para performance, como atividade física. Então, quando você desidrata, o que acontece? A temperatura corpórea sobe, porque a gente precisa do líquido para manter a homeostase, ou seja, o equilíbrio da temperatura e de todas as funções. Hum. Né? Então, temos esse problema de evitar o superaquecimento durante a atividade física. E quando a Não é gente uma coisa muito. E quando a gente bebe água também na proporção certa, a gente evita o comer desnecessário, né? Que é aquela fome que engana. Às vezes é sede e a gente taca comida quando, na verdade, o corpo está precisando de hidratação, né, Bruno? Eu costumo dizer que a hidratação, tanto a alimentação quanto a hidratação, ela deve ser de uma forma natural. Você deve sentir a sede, você deve sentir a fome. Muitas vezes as pessoas acabam confundindo outras sensações, outras necessidades com sede e fome, Tá né? certo. Sim, Não, já que você tocou nesse assunto, eu acho que talvez um assunto bastante polêmico até, né? A dieta também pode contribuir para o ganho de massa magra e a gente precisa entender que tipos de alimento são válidos para esse ganho de massa magra e quais são aqueles que a gente precisa evitar. certo. Em primeiro lugar, para a gente ter um ganho de massa magra, né, se a gente for pensar em alimentação, a gente precisa ter uma coisa que a gente chama de balanço nitrogenado positivo. Isso a gente tem quando a gente tem uma ingesta de proteínas que supere, né, as funções de manutenção do nosso corpo, porque a gente precisa da proteína para construção e manutenção das nossas células. Hum, Então a gente tem que ter uma demanda proteica que vá além disso. Para quê? Para que haja síntese do músculo. Então, a gente primeiro tem que atender o básico, as funções vitais de manutenção e reparo, e depois a gente tem que ter um balanço nitrogenado positivo, que é aquela quantidade a mais de proteína para que haja síntese do músculo a partir da atividade física. entendi. Né? Muito. Isso para ganhar massa. Hum. Então, alimentos com fonte de proteína vão ajudar Sim. nesse processo de ganhar massa magra. Sim, o bacana é você manter uma proporção aí, isso é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, né? Cerca de pelo menos 1 grama, 1,5 grama de proteína líquida, tá? Por quilograma corporal, né? Então, teoricamente, uma pessoa de 70 quilos tem uma ingesta aí de 140 a 180 gramas de proteínas totais por dia. Olha, fica legal fazer essa conta. Agora quero que você fale um pouquinho sobre isso aqui, olha.
para perder gordura e ganhar massa magra, a nossa mente tem que mandar o recado certo. Não é sempre que a gente consegue Claro. virar a chavinha. Com certeza, né? Então, eu acho que a primeira coisa a gente tem que estipular uma meta real, tá? Que seja alcançável, que não seja uma coisa assim muito fantasiosa, para que Uhum. você consiga observar o processo e ter pequenos progressos semanais, mensais. Então, estipular uma meta e tentar manter a regularidade da atividade física e também, claro, manter um cardápio compatível, né? Então, para isso a gente tem que ter a disciplina, entusiasmo, eu acho que é muito importante, porque sem entusiasmo você não vai ter disciplina, porque você não vai ter gosto naquilo. Então, Verdade. encontre gosto, se entusiasme, se apaixone pelo processo e aí todo o resto acontece. Muito legal pensar assim. A gente também pode ter ajudinha, por incrível que pareça, tem gente que acha que não, para perder gordura, para ganhar massa magra de suplementos, não é não? Sim, os suplementos eles devem ser um recurso adicional, quando necessário, claro, né? Eu acho que primeiro a gente tem que tentar ajustar o máximo possível com a alimentação. E Hum, se porventura tiver alguma necessidade nutricional que não puder ser suprida apenas com a alimentação, aí entram alguns suplementos, né? Algumas vitaminas, sais minerais. Às vezes é necessário você adicionar um pouco mais de proteína, né? E claro, tudo isso levando em consideração que primeiro a base tem que ser alimentação. tá. Somente se a base não suprir, aí a gente vai no suplemento. Vamos falar agora, Bruno, talvez de uma coisa que seja bastante assim do seu dia a dia, que é a musculação, mas quem está ouvindo em casa talvez não tenha noção do que fazer. Quantas vezes por semana? Qual a intensidade? Como trabalhar os diferentes grupos musculares? Fala um pouquinho para a gente desse universo que é tão seu, Bruno. Então, a musculação, o interessante é que você tem um regime de treinamento de pelo menos 3 vezes por semana. Ok? Nesses 3 dias, se você for treinar 3 vezes por semana, você tem que trabalhar o corpo inteiro, todos os grupamentos musculares. Por quê? Porque se você ficar mais do que 72 horas sem estimular, o que vai acontecer? Você vai perder aquele ganho que foi gerado, porque o corpo ele é inteligente. Ele sempre trabalha do modo mais econômico possível. Então, aquela massa muscular que você ganhou com treinamento prévio, se não tiver nenhuma função em 72 horas, o corpo começa a descartar. Então, você entra num looping. Então, se você quiser ganhar massa muscular, você tem que estimular os grupamentos musculares a cada pelo menos 72 horas. E é aí onde o pessoal erra tanto. Olha, então, se for fazer 3 vezes por semana, eu tenho que trabalhar todos os grupos. Vou trabalhar peito, vou trabalhar braço, vou trabalhar pernas, dia sim, dia não, para que eu não perca o ganho do treino anterior, é isso? Exatamente. E E se eu aí que o quiser, e pessoal se eu erra. quiser malhar todo dia, Bruno, como é que faz? Se for todos os dias, Eu se posso for todos reduzir os meu dias é o tempo de seguinte. treino? Perdão? Eu posso reduzir meu tempo de treino? Sim, você pode reduzir o tempo, né? Se você treinar todos os dias, você pode, por exemplo, trabalhar 2 grupamentos musculares por dia. E aí você vai ciclando isso de forma que a cada 72 horas você volte a estimular aqueles primeiros 2 grupamentos da semana, por exemplo, né? Legal. Então tem que ser adaptado. Agora, isso funciona tanto para pessoas mais jovens como também para pessoas mais velhas, Bruno? Ou tem um ganho diferente de acordo com a idade? Não, em tese funciona para todas as idades, né? Aquela coisa de 8 a 80, né? Basicamente, claro, tem algumas individualidades. Com o tempo você vai ficando menos sensível à parte hormonal, que promove hipertrofia, né? Mas isso é o processo normal de envelhecimento. Agora, o princípio é o mesmo. Além da musculação, a gente também precisa de exercício físico para fazer essa troca. Elimina a massa gorda e ganha massa magra. Fala aí quais são os exercícios mais indicados para quem está nessa vibe, está querendo realmente se livrar dos quilos extras, mas sem perder a agilidade aí dos músculos. Na verdade, a gente teria que fazer uma combinação, tá? Então, a musculação, ela já promove um emagrecimento bom, né? Afinal de contas, você vai estar ganhando massa magra, a massa magra ela tem
um potencial de consumo calórico maior, né? E você pode combinar com exercícios cardiorrespiratórios, como, por exemplo, caminhada, né, corrida, ciclismo, natação, exercícios que vão estimular toda a parte cardiovascular. E, é claro, tentar fazer sempre com uma intensidade moderada para alta. Tá? Então, o que eu quero dizer com moderada? Moderada é pelo menos aí 70% da sua frequência cardíaca máxima, para que o seu corpo se sinta estimulado e forçado a gerar uma adaptação benéfica. Legal! Agora, o último ponto aqui que precisa ser comentado é que o repouso, ou seja, dormir bem, faz toda a Sim. diferença nesse ciclo todo aqui que você descreveu pra gente, né, Bruno? Sim, sim, claro, com certeza, porque afinal de contas é à noite que a gente tem a reparação, né, a recuperação de todo o nosso organismo. O bacana, né, é que se tenha pelo menos aí dizem uma média de 8 horas. Pode variar um pouco para baixo, um pouco para cima, de acordo com a faixa etária. Pessoas mais idosas têm menos necessidade de sono, por incrível que pareça, e as pessoas mais jovens têm mais necessidade. Crianças em idade escolar, por exemplo, chegam a precisar de até 10 horas. Isso é completamente normal, enquanto que um adulto idoso, 6 horas já vai dar conta tranquilamente. Só para a gente amarrar esse assunto, é verdade que é à noite que o trabalho do corpo realmente se completa de toda a malhação do dia, Bruno? Sim, sim, a gente tem um repouso, vou dizer todo, essa parte de reparação, não completa, total, mas de noite a gente tem uma reparação de uma boa parte dos tecidos epiteliais, principalmente pela liberação dos hormônios induzidos pelo sono. Tá. Agora é o seguinte, a gente recebeu muitos comentários, muitas dúvidas. Eu quero ver se o Bruno nos ajuda. O primeiro que eu quero te mostrar aqui é vamos ver quem está mandando aqui primeiro. É a Eliane, e ela disse o seguinte: o jejum intermitente é eficiente na questão de perda de peso e ganho de massa magra? Ah, sim. Na perda de peso pode ser um bom aliado. Afinal de contas, o jejum intermitente, ele prega uma janela de alimentação. Você tem um período para se alimentar e depois você fechou essa janela, você vai ficar sem ingerir nada, ou seja, você vai jejuar. E com isso, você tem a tendência a ter uma redução das calorias ingeridas. E claro, se você tem uma redução das calorias diárias ingeridas, você vai entrar em déficit e promover um emagrecimento. Então, é um Legal, bom aliado para o emagrecimento. legal. Vamos ver a próxima dúvida da Suelen. Ela disse o seguinte: tomar colágeno ajuda a ganhar massa magra? Olha, sim e não. Por quê? Porque o colágeno, quando ele é ingerido, ele é uma proteína, né? Ou seja, ela vai ter que ser digerida, né, de forma a gerar uma outra proteína que seu músculo consiga fazer a síntese proteica. Então, praticamente qualquer proteína completa, seja o colágeno, seja simplesmente aquela proteína, aquela combinação encontrada no arroz e feijão, 7 aminoácidos essenciais, né? Qualquer proteína completa vai te ajudar a ganhar massa magra. Mas não há necessidade de que seja só o colágeno. Tá. Pode ser qualquer proteína completa. A próxima dúvida é da Gisele. Ela disse o seguinte: tenho 46 anos, com a menopausa perdi massa muscular. Ela diz, a pele ficou mais flácida, aumentou a gordura abdominal. Ela está querendo saber o que fazer. É o processo normal do envelhecimento, né? Mas a gente pode amenizar. Um bom treinamento de força, musculação, vai ajudar horrores. Claro, combinado com uma dieta adequada que vá suprir todas as necessidades dela. Legal, legal. Agora a Laís mandou uma dúvida aqui pra gente também, que é o seguinte: ela quer saber se a low carb faz perder massa magra. Bom, você só vai perder massa magra se você não tiver a obtenção de todos os nutrientes essenciais, né? Então, em primeiro lugar, as proteínas, os aminoácidos essenciais. Supridos os aminoácidos essenciais, supridos os ácidos graxos essenciais, não teria por que perder massa magra, só se a dieta for extremamente restritiva em termos de calorias, ou seja, se tiver um déficit muito grande. Tá, tá legal. É interessante ver com o especialista. E a Cecília trouxe aqui pra gente agora a última dúvida, que é a seguinte, Bruno: como os vegetarianos estritos podem ganhar massa magra? É a dúvida dela. Ótimo. Primeiro ponto, treinamento resistido adequado.
Segundo ponto, ingesta de proteína compatível com treinamento resistido. Terceiro ponto, leve balanço calórico positivo, ou seja, ingerir cerca de 100 a 150 calorias a mais do que a sua caloria de manutenção de peso. Isso já deve promover o ganho de massa magra almejado. Legal, olha, conversa super interessante aqui. Agora é o seguinte, os suplementos realmente podem ajudar nesse processo de ganho de massa muscular, mas na hora de escolher é preciso se atentar para algumas coisas. A nossa equipe então foi conversar com uma nutricionista e ela trouxe algumas dicas importantes. Vamos ver. Ficar forte e malhado é o que muita gente deseja. Mas além de praticar exercícios físicos, os famosos suplementos podem ajudar. Mas no mercado existem tantas opções e aí a gente fica em dúvida, né? Qual o melhor suplemento? Quem vai nos ajudar é a nutricionista, a doutora Aline Martendal. Ela já nos fala que na hora de escolher os suplementos é preciso ter foco. Então, o suplemento esportivo, ele vem para agregar, ele vem para auxiliar o nosso objetivo, certo? Vamos focar na questão da massa muscular, aumento de massa muscular. Se a gente for considerar o uso de um whey protein, primeiro que ele tem que estar dentro do nosso programa alimentar, né? Ele tem que estar ajustado na questão de caloria, porque senão a gente pode fazer uso de um suplemento e estar consumindo mais calorias do que a gente precisa e com o suplemento engordar em vez de emagrecer. Mas na hora de comprar, é claro que é preciso prestar atenção em alguns detalhes, como por exemplo os ingredientes desse suplemento. Então, o suplemento esportivo ele pode vir aí como um coadjuvante, né, na nossa dieta, claro que é sempre individualizada e dentro de um acompanhamento profissional, mas quanto mais natural a gente encontrar um produto lá na parte dos ingredientes, importante a gente escolher um produto que a gente chama de clean label, né? Quanto mais limpo o rótulo, melhor. Então, evitar os edulcorantes artificiais, tentar os adoçantes mais naturais possível, né? Xilitol ou então a estévia. Quanto mais puro, quando for escolher um produto desse, melhor. Olha, hoje em dia o acesso a nutricionista, ao educador físico, aos profissionais da área estão muito mais fáceis. Eu acho que vale a pena cada um buscar o apoio e a conversa ali entre vocês para que o resultado seja alcançado. Bruno, muito legal a nossa conversa aqui hoje. Quero te agradecer e espero te encontrar em breve aqui ao vivo, viu, presencialmente. Olha, muito obrigado. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite. Foi um grande prazer. Tá certo. Olha só, a gente vai pausar agora para um intervalo bem curtinho e na volta, o Dr. César Vasconcelos responde esse questionamento. Você sente falta de ser amado ou amada? Gostaria que as pessoas demonstrassem mais carinho com você? Pois é claramente aqui na volta do intervalo que você acompanha e ainda tem essa receita que tem tudo a ver com o tema de hoje, que é o biscoito de batata doce. É Vida e Saúde que volta já já.